vocês para dar início com vocês, né, o que nós chamamos de apresentação pública dos planos de gestão. Ou seja, as propostas dos dois proponentes aqui, Maria Tereza, para o cargo aí de diretor do colégio para os próximos anos. Esse processo já se deu início algumas semanas atrás, então já está aberto para campanhas do tipo propaganda, né, propostas que podem ser feitas aí pelo promotor, que podem ser feitas através de redes sociais e coisa do gênero. E também temos, diante disso, algo que já está no próprio edital, que é onde os proponentes, né, o professor Osni e o professor Vinícius, podem expor para vocês suas ideias referentes ao que eles pensam de Maria Tereza para os próximos anos. Então é esse momento, onde eles vão expor para vocês suas ideias, ok? Então no primeiro momento, nós teremos o quê? Nós teremos 20 minutos para cada um dos proponentes aqui apresentar suas propostas, e num segundo momento, aí é a vez de vocês, ou seja, vocês podem indagar pessoas, vocês podem questionar, vocês podem levantar sugestões, né, para também o que vocês pensam para Maria Tereza nos próximos anos. Então, nesse primeiro momento de 20 para cada um é a apresentação dos projetos dos dois proponentes. O segundo momento é aquele que vocês participam. Alguma dúvida referente a isso? Tranquilo? Então podemos começar. O professor Vinícius começa agora. Mais outro irmão que vem logo após mim, professor. Portanto, ser professor está na minha veia. Ser professor, ser educador faz parte da família. Não é uma coisa que a gente decidiu de uma hora para outra ser. Dentro da minha formação, me formei em 1998 e de lá para cá são 17 anos trabalhando em escolas, pública, particular, municipal e estadual. 10 anos dedicados ao Maria Tereza, quando eu entrei para o concurso de 2001. E diante de tanto tempo, diante de tanta experiência, observações e análise, hoje eu me encontro preparado para assumir esse cargo, se ele for, de gestor, de administrador e de diretor de uma escola. Para atender esse pré-requisito, para se tornar diretor, nós temos alguns pré-requisitos. O primeiro dele é ser efetivo da escola, ser concursado. O segundo dele, com carga ampla, 40 horas. Ter um curso de gestão escolar, ou seja, um curso para poder administrar uma instituição de ensino. E por último, escrever um plano de gestão escolar, chamado de PGE. O meu PGE, ele é totalmente direcionado à escola. O título dele, EBIT, Educação de Qualidade. Duas palavras para mim são chaves, duas palavras que resumem absolutamente tudo que se pretende dentro aqui do Maria Tereza. Se for colocar qualquer outra coisa, eu não saberia. Então eu prefiro ser direto e objetivo, como sempre foi a minha linha de trabalho aqui dentro. Dentro desse objetivo, foram traçadas algumas metas, e dentro dessas metas, hoje, por ser um papo informal, até porque vocês podem ler todo o nosso PGE no site da escola, vai ter a apresentação que está sendo gravada hoje, vocês podem decidir com mais propriedade diante da leitura. Hoje é mais um apanhado geral. O objetivo que eu pretendo com a escola é
Trabalhar a formação e o desenvolvimento da consciência dos educandos a fim de que se tornem cidadãos cada vez mais críticos, capazes de produzir conhecimentos e transformar a sociedade que vivem. No meu pensamento, gente, a gente não consegue criticar nada sem ter conhecimento. Você opinar ou determinar se alguma coisa é boa ou ruim, presta ou não presta, serve ou não serve, tem que ter conhecimento sobre aquela coisa. Não adianta apenas ficar no achismo. Eu não acho legal. Por que você não acha? Ou por que você pensa, por que você acredita que aquilo não seja bom ou ruim? Para produzir conhecimento tem que estudar. É mais um objetivo que a gente pretende trabalhar na escola. E, não menos importante, para transformar a sociedade, a gente precisa de conhecimento. Saber o que ela precisa para ser mudada, pensar a mudança, como realizar essa mudança, ou seja, estudo. Quando eu pensei em ser professor em 1991, quando eu terminei o segundo grau, foi uma maneira de transformar a sociedade, porque eu vou estar auxiliando na formação de todos os alunos que passarem por mim, vou estar contribuindo um pouquinho, cada vez mais, com a formação de vocês. A educação tem que vir de casa? Tem. Pai e mãe. A escola contribui com essa formação de vocês. Como primeira meta, eu gosto dessa coisa dinâmica. Eu vejo a escola. A escola é o principal elemento a ser trabalhado. A escola, o irmão Maria Tereza, é hoje considerada entre as 20 melhores escolas de todo o estado, particulares, estaduais, municipais e por aí vai. É a melhor escola do município de Palhoça. Então, vocês tiveram a oportunidade de estudar 3 anos na melhor escola de Palhoça. E que vai dar condições de vocês lutarem com muita gente, de igual para igual, para entrar onde? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu digo isso porque tem muita escola que não tem o número de ingressos que nós temos. Estamos sempre em primeiro lugar nos últimos 5 anos ou mais. Então, gente, não é pouca coisa. E melhorar uma coisa, alguém pode pensar, não precisa mais melhorar, já está bom do jeito que está. Não. Sempre se pode melhorar. Sempre se pode buscar algo melhor e como produzir. E quando você melhora, você aumenta o quê? Índice de aprovação. E índice de aprovação não apenas pela decoreba, para ganhar nota, mas pelo conhecimento, produção do conhecimento, saber, que é o mais importante. E diminuir a evasão escolar, que são aqueles alunos que deixam a escola por N motivos. Um deles, o principal, é a falta de condições de virem para a escola. Se eu falei da escola, eu tenho que falar dos professores. Os professores que também são um personagem a ser tratado com muito carinho dentro da escola, porque é eles que trabalham com vocês, é eles que desenvolvem o raciocínio, ou estimulam esse raciocínio, a lógica em vocês. Eles procuram mostrar o caminho. Ninguém dá nada mastigado ou pronto. Eles mostram para vocês, essa é a maneira correta de se fazer. Façam. Muitas vezes os alunos não sabem aproveitar esses professores. A intenção é que a gente trabalhe por áreas. Professores da área de linguísticas, professores da área de exatas, humanas, resolvendo seus principais problemas, tratando o conteúdo e o currículo, para que todos trabalhem bem encaixadinho. Se um aluno sair do período da manhã e for para o período vespertino ou noturno, o que vai acontecer? Não vai ter problema nenhum, porque a matéria está sendo trabalhada em paralelo sem nenhum problema. Pelo menos é assim com a gente dentro da educação física, eu acredito que seja para as demais disciplinas. Reuniões pedagógicas e administrativas com todos os professores. Para que esses professores, gente, falem a mesma língua. Eu detesto aquela famosa história de professor bonzinho, que deixa tudo, deixa mexer no celular, deixa ficar conversando, deixa tudo. E o professor ruim, aquele que simplesmente cobra o que tem que ser cobrado numa sala de aula para poder trabalhar o conhecimento.
Então, ou todos caminham e tenham a mesma ação ou não dá certo. E para isso, precisa de reunião, precisa de combinações, precisa de pessoal com pé de trabalho unido. E não menos importante, gente, para capacitar esse professor, eu preciso também de gente especializada. Não fiquem pensando que a gente se formou e já estamos prontos e vamos ficar assim prontos até o final das nossas vidas. Não. Trazer parceria de outras universidades, outros profissionais que possam melhorar a aula desse professor. Que é possível. Às vezes a gente fica fechado no nosso mundo, preso ao cotidiano da escola e acaba esquecendo outras coisas. E aí vem uma pessoa de fora com outro conhecimento e dá um estalo e a gente consegue produzir uma aula melhor. E por último, eu digo a questão do respeito. Quem me conhece sabe que eu não consigo levantar a voz. A única hora que eu levanto a voz é quando eu peço a bola. Agora, eu sempre converso e respeito muito o aluno, porque eu quero ser respeitado. O professor dentro de sala também quer ser respeitado. Então, vocês têm que fazer a parte de vocês. Muitas vezes, os alunos cobram o respeito dos professores sem dar a eles o devido respeito. Está errado? Então, a gente tem que botar a mão na nossa consciência e pensar: estamos agindo de forma correta? Se não tiver essa consciência, gente, eu já cansei de dizer para os professores, a gente tem que fazer uma aula de como ensinar o aluno a ser aluno. Tem que ser no primeiro trimestre. Eu não consigo, não entra na minha cabeça o aluno hoje que entra em sala de aula e fica só tirando foto do celular, do quadro, sem copiar, sem escrever, sem produzir, sem exercitar. Isso não entra na minha cabeça. Continuando. 3. Escola, professor e família. Temos que trazer a família para perto, cada vez mais perto da escola, através de ações. Temos um mecanismo para nos comunicar com a família? Temos. Qual? A agenda. Tem outro mecanismo que os pais de vocês têm controle sobre vocês e o que está acontecendo na escola? Tem, estudante online. Mas o melhor de tudo é chegar aqui na escola, olhar e conversar com o professor. Ele sim vai poder dizer: olha, e é aquela conversa franca, né? Seu filho não faz nada, ou seu filho produz, o seu filho é bom nisso ou não é, fica quieto, presta atenção. Todas as características que às vezes o pai não sabe. Reuniões geral com os pais, a gente já tinha isso na escola, mas perdeu um pouco, que é aquela famosa apresentação da escola para os pais que estão chegando, os pais de primeira viagem. Quem são os professores, forma de trabalhar, as normas, questão de uniforme, entrada, saída, orçamento, investimentos, uma apresentação geral da escola. Isso é sempre bom e acaba tirando várias dúvidas. Na sequência, a gente tem reunião com um grupo de pais durante o ano. Essa reunião geralmente é direcionada para aquele grupo de alunos ou determinada sala que está tendo algum problema de ensino-aprendizagem ou de indisciplina. Então, quer saber? Chama todos os pais desses alunos e vão ter uma conversa mais séria e vão resolver qual é o problema dessa sala, porque senão os únicos prejudicados serão esses alunos. Isso não quer dizer que não possa acontecer individualmente. Encontro programado com os pais de alunos com dificuldades pedagógicas, isso aí eu tiro como exemplo qualquer um de vocês que estude. Tem gente que basta uma explicação e já tem o conhecimento fixado. Tem gente que precisa prestar 3 vezes atenção, pedir a explicação novamente para o professor, ler 4 vezes o texto, fazer 2 resumos e ainda assim tem dificuldade. Então o que a gente faz nessa hora? Aí, tem um problema. Chama pai, chama mãe, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esse aluno a sair dessa situação. Entrega de boletins com a realização de eventos paralelos, não necessariamente só a parte esportiva, mas a apresentação de teatro, música, dança, trabalhos, mostra científica, tudo que vocês produziram no decorrer daquele bimestre ou daquele semestre na escola.
E é muito valoroso quando a gente vê alguém olhando o trabalho que a gente realizou dentro da escola e elogiando. Isso aí é muito significante do crescimento pessoal. Organização e divulgação de horários para o atendimento dos professores. Se o pai ou até mesmo vocês quiserem tirar alguma dúvida, o professor naquele horário vai atender. Isso é principalmente na questão dos pais, que às vezes não tem horário, pega período matutino, vespertino e noturno, e não tem horário fixo para encontrar um determinado professor. Escola, professores, família, agora vocês. Existe escola sem aluno? Existe professor sem aluno? Então vocês são o foco principal. Só que, como foco principal, algumas atividades se perderam no decorrer dos anos aqui no Maria Teresa. Alguns festivais, algumas atividades. Uma delas é a gincana, que isso aí, o professor Osni também compartilha da mesma ideia, ter uma atividade, uma gincana, geralmente no final do ano, depois de várias atividades no decorrer do ano, onde os alunos vão apresentar trabalhos, onde os alunos vão participar de evento e onde todos poderão ver o trabalho de todos e visualizar. Vai ter aula em sala? Não, não terá aula em sala, porque senão o que acontece? O que recentemente aconteceu? O professor faz um trabalho, aí a sala apresenta, só umas 2 ou 3 salas assistem aquele trabalho e mais ninguém vê. Tirou a significância para aquele aluno que deu o seu tempo para fazer aquele trabalho e fica elas por elas. Então nós temos vários festivais, várias atividades para serem resgatadas. Vestibular, formatura. Esse ano eu espero ver no mínimo 99% de vocês formados e já com um pezinho na faculdade. Mas, para aqueles que, porventura, continuarem conosco, continuarão podendo usufruir futuramente de novas formaturas para o ano que vem na minha gestão. Outra preocupação é trazer a família mais junto à APP, Associação de Pais e Professores da Escola. Assim como toda a escola, nós temos uma determinada autonomia, sim. Podemos trabalhar com currículo, podemos trabalhar com projetos, podemos trabalhar com algumas coisas, atividades, questão da gincana, isso a gente decide. Vou fazer um campeonato, uma festa junina, só que tem outras coisas que a Secretaria da Educação determina para nós. Tipo, esse processo eleitoral, determinado pela Secretaria de Educação, mas isso aqui foi um verdadeiro ganho para todo mundo. Porque dessa vez as escolas, os alunos, os professores e a comunidade vai poder escolher seu diretor. Tá? Coisa que jamais tinha acontecido no nosso estado. Mas, por exemplo, eles podem determinar tipos de avaliações para vocês, quantas avaliações, o valor dessa avaliação e por aí vai. Outra situação que eu também pretendo cuidar com a parte administrativa. Quem representa vocês é o Grêmio Estudantil, correto? Quem representa os pais e os professores é a APP. Temos ainda o Conselho Deliberativo Escolar que toma as principais decisões pertinentes à parte pedagógica e administrativa da escola. É um órgão mais, eu diria assim, um pouquinho mais grandioso. Mas todos eles têm que trabalhar em harmonia. E na minha visão, não tem que ser o diretor central que tem que mandar neles. Todos esses órgãos, junto com o diretor, fazem uma gestão democrática, onde a gente escuta a todos e busca a melhor solução para os problemas que a escola venha apresentar. E se a gente está falando de problemas ou investimento, saber como investir esses recursos
ou seja, passa. E em cada segmento, conversar com os professores, conversar com os funcionários, verificar cada setor, aonde precisa, onde não precisa. Porque alguém pode pegar e determinar assim, ah, mas ele é professor de educação física? E como professor de educação física, ele vai investir apenas no ginásio? Não posso. Não posso ter esse pensamento pequeno e egoísta. Eu tenho que pensar a escola como um todo. E neste momento, eu deixo de ser professor de educação física e passo a ser gestor de uma escola. E aí eu verifico todos os setores para saber o que precisa ser feito e investido. E se existe investimento, é claro que tem que ter cuidado e zelo. Porque é uma questão matemática financeira. Se eu cuido, se eu faço a manutenção e se eu conservo, é menos gasto. Se alguém destrói ou quebra, eu tenho que comprar e repor, é mais gasto. E quando eu economizo com a manutenção, eu posso investir em outros setores. E esses outros setores que fazem falta, que tem falta na escola. Portanto, meus queridos, no dia 26 de novembro, daqui a exatamente 23 dias, 3 semanas, eu peço a colaboração de vocês e dos seus pais, para aqueles que são menores de idade, para a gente fazer um processo de renovação na administração dessa escola, em prol único e exclusivamente de vocês, dos alunos, melhorando cada vez mais a qualidade de ensino. Agradeço a atenção de todos e conto com o apoio de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Além de falar do nome completo, Jimenez Cardoso, eu sou professor, estou como professor nessa escola desde 99, sou professor desde esse período. Já estive como professor na CT em 94, retornei em 99 como professor efetivo. Já lá com meus 16, 17 anos, eu decidi ser professor. Sempre quis trabalhar em escola pública, tanto é que toda a minha carreira trabalhei em outros lugares, mas sempre, todos os anos, estive em escola pública. Desde os 18 anos já estava em sala de aula. Formei em magistério, no ensino médio, comecei lá nas séries iniciais, trabalhei com primeiro ano, segundo ano, terceiro ano das séries iniciais, depois no plano fundamental, ensino séries finais e na maioria das vezes, como professor de ensino médio. Sou formado em letras, aqui na escola sou efetivo como professor de português, letras pela Unisul, formei já em 87, e na sequência fiz administração na Federal. Sou bacharel, também em administração pela Federal. E tenho o curso de pós-graduação, que a gente chama de especialização, em gestão e metodologia de ensino, e o curso de gestão escolar, que é um dos pré-requisitos para ser gestor de qualquer escola pública da rede estadual. O meu título do projeto, eu procurei reunir aquilo que a gente tem como ideia para a escola. Obviamente que vocês vieram estudar aqui, porque pelas informações que vocês tinham, que o Maria Tereza era uma escola de qualidade, uma escola de referência. E lógico que essa escola de qualidade, essa escola de referência, ela não foi construída do dia para a noite. Foi um longo trabalho que a gente tem construído já há alguns anos e ele vem se consolidando. Obviamente que há anos mais produtivos, anos nem tanto. A gente trabalha no serviço público, a gente sabe que tem situações externas e internas que interferem no processo, tá? Mas a gente sempre procurou dar o melhor de nós para que vocês realmente aprendessem. E sempre tivemos à disposição disso.
Quando fala ali em qualidade, resume isso, né? Vocês estão aqui por esse quesito, basicamente, mas também a gente precisa evoluir numa gestão democrática. Já que a gente está num país que há 30 anos vem vivenciando uma democracia, que é um tempo mínimo para uma história de mais de 500 anos, né? Então a gente está ainda engatinhando na questão democrática. E a escola é esse grande impulso que a sociedade exige e pede para que a gente realmente consolide uma democracia firme e correta nesse país. E a participação é um dos objetivos da escola. Então, envolver o aluno, envolver o pai, envolver o professor, ouvir as vozes, né, que estão nos dizendo aqui dentro da escola o que se deve fazer e como fazer. Obviamente que ouvir não significa aceitar tudo. A gente existe, né, nós trabalhamos numa escola pública, existe uma legislação, existe alguém que nos mantém, então muitas vezes elas nos determinam, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal. A gente tem que seguir. Como gestor público, como servidor público, nós temos que fazer isso. A gente tem que aplicar a legislação acima de tudo. Tá? Mesmo às vezes não concordando, mesmo às vezes exigindo mudanças. Aí a gente vai para uma outra luta, né, que é exigindo mudanças dessas leis que não estão de acordo com aquilo que a gente aceita, com aquilo que a gente deseja para os nossos alunos. A autonomia, né, daí como a gente tem uma legislação, tem uma secretaria que nos mantém, a gente tem uma certa autonomia. Autonomia onde? No planejamento, no currículo, nos projetos que a gente desenvolve na parte interna da escola. Então, sempre valorizar essa questão da autonomia e, principalmente, se a gente trabalha numa gestão democrática, a transparência. Mostrar de forma clara, objetiva, aquilo que a escola faz. Tanto na questão pedagógica, tanto na questão administrativa, como também na questão financeira. Né? O que a escola recebe, como ela investe, o que é que ela precisa para se manter. Né? E ali embaixo, as vozes que ecoam, tá, no cotidiano escolar. Então, pela minha vivência na escola, e vivência também como aluno, sempre a gente observou essas questões e existem vozes, que existem conceitos que estão sempre sendo cobrados, exigidos, né, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Eu coloquei aqui os objetivos do ensino médio, né, que não é novidade para vocês, mas só para a gente frisar bem que nesse planejamento o que está focado é esse aqui. Nós trabalhamos com o ensino médio. Apesar de, muitas vezes, a Secretaria de Educação, ó, vocês têm que preparar para o trabalho, mas aqui na nossa escola nós temos um diferencial. Os alunos que vêm para cá não é só pelo trabalho. Eles querem fazer Enem, eles querem fazer faculdade, eles querem prestar vestibular. Então a gente também tem que canalizar nossas energias, nossos esforços por este caminho. Tá? Aprofundar o conhecimento adquirido, contribuir para a formação ética. Então, se nós quisermos realmente pessoas que possam mudar a sociedade, que está lá no objetivo da escola, a gente tem que trabalhar com a ética. Né? No país que clama por isso, né, que as pessoas muitas vezes mudam os valores, né, do dia para a noite, a gente precisa consolidar essa questão da ética. Não só na teoria, mas na prática, nos exemplos, nas ações, né, na relação professor-aluno, na relação aluno com aluno, na relação gestores com alunos. Então a gente precisa, na relação pai-escola, né, a gente precisa fortalecer esses valores para que a gente consiga realmente implantar, né, na escola uma gestão democrática. E sempre com ética. Desenvolvimento da autonomia intelectual. Então é uma coisa que eu sempre falei, o aluno ele não pode só depender do professor, ele tem que andar por si só. Tanto é que hoje se fala que o professor não é aquele que passa o conteúdo ou repassa o conteúdo, é aquele que tem a habilidade de tirar o máximo do aluno, de cobrar, de exigir, mas tirar o máximo do aluno. É o que a gente chama de mediador do conhecimento. Né? Tem alunos que vão um pouco mais além, tem outros que nem tanto, mas ele tem que oferecer isso para todos, mediar, buscar, puxar o aluno para a busca desse conhecimento. Pensamento crítico, preparar para o mundo do trabalho, a gente não pode esquecer disso, apesar de muitos alunos aqui quererem, né, terem como objetivo um vestibular, uma universidade, mas também a gente sabe que nós somos filhos de trabalhadores, a gente precisa do trabalho
para poder sobreviver. Então a gente também tem que cultivar essa questão. E o principal é que o ensino médio prepara o aluno para aproveitar as oportunidades que acontecem, que vão surgir na vida de vocês. Independente de qual escolha de vocês, vocês têm que estar preparados para buscar essas oportunidades. E daí fica bem claro ali, ó, que o objetivo geral desse plano gestor é educação de qualidade, sempre em primeiro lugar, né? Mas essa educação de qualidade, ela tem que vir acompanhada de construção de conhecimento, tá? A nossa escola, apesar de ser considerada uma escola boa, tá? Ela produz pouco, a gente tem que produzir mais conhecimento. Quando eu falo produzir conhecimento, é que o aluno não tem que vir aqui na escola ou fazer uma avaliação ou fazer um trabalho para tirar nota. Ele tem que fazer o trabalho o melhor possível dele, né? Fazer sempre o melhor para produzir o seu conhecimento. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, para mostrar. Quando a gente tem o trabalho com português, assim, ó, quando eu faço uma redação que é única, exclusivamente para nota, o aluno faz de uma forma. Né? Quando eu faço uma redação em que eu tenho que mostrar essa redação, em que eu tenho que dividir com outros esse meu texto, meu olhar é diferente. Porque eu vou me preocupar como eu escrevo, eu vou me preocupar do que eu falo, e assim também são os trabalhos. Então, uma das coisas que a gente deixa a desejar aqui na escola, que a gente tem que mudar essa questão, e a proposta é essa, mudar essa questão de conceito, é que o aluno tem que produzir para mostrar. Seja em murais, seja em eventos, ele sempre tem que ter essa visão, de produzir para o outro. E eu sempre, quando eu vou na sala, eu falo, quem aprende, sempre passa. Quem não aprende, ora passa, ora não. Então a gente tem que cultivar essa aprendizagem em primeiro lugar. Nota é consequência. Tá? Ninguém, pelo menos na minha vida profissional de educação, ninguém que aprendeu, reprovou. Tá? Sempre quem aprende está sempre caminhando, né, na aprovação. Uma gestão democrática, participativa, transparente, isso vai estar sempre permeando o projeto. Tá? Respeitar o projeto político-pedagógico. Muitas vezes vocês nem sabem o que é isso. A gente fala em PPP, mas se a gente fala em gestão democrática, esse projeto político-pedagógico é onde estão as normas, as regras, os conceitos, as ideias, os conteúdos que permeiam o processo de aprendizagem, que estão identificados no processo de aprendizagem. Então esse PPP, ele tem que estar na mão de vocês, ele tem que estar na mão dos pais de vocês, ele tem que estar exposto para que a comunidade escolar, alunos, professores, pais, gestores, possam constantemente estar vendo e revendo e modificando quando necessário para melhorar a aprendizagem. Envolvimento da comunidade escolar é um dos grandes desafios. Você sabe que a nossa comunidade ela não é mais Ponte Maruim. Eu peguei aqui no início a nossa comunidade, quando a gente tinha ensino fundamental, era só Ponte Maruim. Então era fácil de reunir a comunidade. Hoje, o pessoal tem que vir lá do Rio Grande, o pessoal tem que vir lá do Sebastião, tem que vir lá muitas vezes da Praia de Fora. Então é difícil às vezes com o pai, tá? Então a gente tem que promover algumas ações e daí reuniões constantes, reuniões não só quando o aluno está com problema, mas reuniões para vir aqui discutir assuntos do interesse do pai, né? Discutir assuntos do interesse do filho, tá? Reuniões que a gente possa trazer debates com a família, com o aluno e assim por diante. Fortalecimento do Conselho Deliberativo, da Associação de Pais e Professores, do Grêmio Estudantil. Nós não podemos falar em gestão democrática sem o fortalecimento dessas instâncias. Né? Eu sou que sempre vou na sala, sempre fiz isso. Não é porque agora estou na direção que eu estou fazendo. Quando eu era professor, eu sempre instiguei isso. Já passei aqui pela formação de mais de 6 ou 7 grêmios estudantil. Eu já participei de APP, já participei do Conselho Deliberativo, sempre me envolvi nessa questão porque é algo que eu defendo e é algo que nós temos que caminhar nesse sentido para poder melhorar a educação cada vez mais. Então, o fortalecimento disso aí está bem evidenciado nesses 4 anos de gestão. E aí tem algumas metas, tem mais, né? Eu elenquei várias metas, porque a gente tem que ter um olhar mais amplo da escola, tá? E essas metas ali, ó, consolidar a escola com uma educação de qualidade,
Tá? Garantir a gestão democrática, né, e transparente e participativa, planejar de maneira participativa, né? A gente sempre faz aqui reuniões com professores, já fizemos atendimento aos pais, estamos fazendo ainda reuniões por área, mas só isso não tem dado conta. A gente precisa de algo mais. Tá? Tudo isso não tem dado conta. Então a gente precisa fazer ações pedagógicas que envolvam mais. E eu vou falar uma palavrinha. A gente tem que aprender na escola a trabalhar com coletividade. O que for decidido na coletividade, vale para todos. Deixar o individual de lado. Então é um desafio, né? Isso tanto quanto alunos, tanto quanto professores, tanto quanto gestores, é todo o grupo. Tem que deixar de ser compartimentos. O meu interesse, ele jamais pode estar acima do interesse da escola, do interesse do processo de aprendizagem. Assegurar a permanência dos alunos na escola é uma luta constante, principalmente no período noturno, né, para reduzir e evitar muitas vezes a reprovação, reduzir a evasão. Acompanhar o desempenho dos alunos, a gente tem que olhar mais de perto para o aluno. Tá? Eu, enquanto estava em sala de aula, os meus 600, 700 alunos, eu tinha um perfil individual de cada um. Quem de vocês aí que conhece alguém, irmão ou vizinho, ou até às vezes meu pai, já foram meus alunos, sabe do que eu estou falando? Eu ia lá em cada um, ó, você tem esse problema. E eu vejo que a gestão, não digo de todos, né, mas a gente pode estar acompanhando por turma, estar acompanhando por grupos, cada um, o que é que está fazendo, o que é que está deixando de fazer, o que tem que fazer para poder melhorar o seu processo de aprendizagem. Incentivar os alunos a participarem do Enem, né? Não na terceira série, mas já vindo lá da primeira. Ó, quem vem para cá vem com a intenção de fazer vestibular. Então a gente tem que, desde o início, já trabalhar. Não, você vai fazer o Enem, você vai fazer vestibular. Você tem que se preocupar com isso lá na primeira série, na segunda e na terceira. O que acontece com muitos é que lá em setembro ou em maio, quando começa a inscrição, agora eu vou começar a fazer o Enem. Aí fica pensando o mês todo. O vestibular lá em setembro, agora eu vou decidir o que é que eu vou fazer. Bem, até pode decidir lá na hora o que vai fazer, mas ele tem que se preparando desde lá de trás. Porque muitos vão dizer, não estou preparado o suficiente. Não consegui. Então, é um processo que a gente tem que buscar desde o início. Estimular e organizar atividades extra-classe, né? A gente, uma crítica que a gente faz, ultimamente a escola tem ficado muito centrada em sala de aula, né, por várias razões, por vários motivos. Esse ano é um ano atípico, que é a questão da greve, e mexeu com todo o calendário, mexeu com a estrutura da escola, mas a gente tem que trazer mais o aluno para fora de sala de aula, sempre com a questão pedagógica. Nós estamos fazendo isso com esse propósito, para deixar bem claro, ele vai produzir um trabalho, mostrar os trabalhos, mas sempre no processo de ensino-aprendizagem. Além de festivais, teatros, campeonatos, atividades cívicas, eu vou fazer um parênteses ali na atividade cívica. É uma coisa que a gente vem brigando há tempo, né? Tem alguns colegas que não compactuam com essa ideia, mas para mim, a gente tem que oferecer tudo para o aluno. Ele que vai decidir, após a sua formação aqui, se vai aceitar ou não. Eu não posso privar o aluno, eu não gosto disso, eu não posso privar o aluno disso. Eu tenho que oferecer, ele que vai decidir, ele que tem que tomar a sua decisão. Então a gente tem que oferecer várias questões, né, para que o aluno possa, ao longo da sua formação, ir filtrando e selecionando aquilo que for melhor. E além disso, formar bons leitores em português, leitores em matemática, leitores em física, que ler física é diferente de ler português, ler matemática é diferente de ler química. Então você tem que criar habilidades para poder ler cada uma dessas áreas. Tá? E isso a escola tem que incentivar, o professor tem que incentivar. Melhorar a qualidade da instituição, apoiar o grêmio estudantil, articular projetos que incentivam a participação da comunidade escolar e realizar atividades de integração em diversos segmentos. Né? Noturno não é só noturno. Maria Tereza não existe só noturno, existe no diurno. Da manhã não é da manhã, da tarde não é da tarde, da noite não é da noite. A gente tem que buscar essa integração. Na verdade, o conteúdo que for trabalhado na de manhã tem que ser trabalhado à noite. O conteúdo que for trabalhado à tarde tem que ser trabalhado de manhã e vice-versa. Tá? Para a gente poder ter uma escola mais
que oportuniza todos, independente do turno que estuda. Tá? Independente do turno que estuda. Exigir sempre, cobrar sempre. A gente tem que cobrar mesmo, a gente tem que exigir. Vocês são estudantes, a gente tem que tirar o máximo de vocês. Porque daqui a 3, 4 anos, vocês vão dizer assim, ó, valeu a pena estudar no Maria Direito. Porque vai estudar, vai exigir. Então a gente tem que ter esse viés. Aí tem a questão, só vou rapidamente, né, do NEP, trazer palestras aqui, NEP é Núcleo Educacional de Prevenção, trazer mais palestras para pais, alunos, manter atualizados o sistema de informação, elaborar programas de conservação e cobrar. É com muito custo que a gente mantém uma escola fisicamente boa para vocês, então a gente tem que cobrar, tem que exigir a preservação, né, a colaboração de vocês. Fortalecimento do NEP, eu já falei, melhorar a rádio escolar, além de mantê-la, né, ela tem que ter uma função pedagógica, desenvolver projetos com parcerias de outras instituições, a gente faz algumas desse tipo, mas tem que ser mais, vamos dizer assim, canalizar para determinados objetivos, ter mais objetivo nessas parcerias, realização de formaturas, você sabe que eu estou desde tanto tempo aí, né, sempre fazendo a formatura, sempre organizando, é uma coisa que eu defendo. É um momento em que as terceiras séries se reúnem, brigam, discutem, né, mas é um momento de aprendizagem, não só a festa, mas durante o ano todo, tá? Isso engrandece os alunos. Produções dos alunos, gigante anual, melhoria da sala de artes, nós não podemos falar em participação em produção sem melhorar a sala de artes, onde os alunos possam produzir, manter as condições físicas, revitalizar o espaço físico, entre outras coisas, tá? E também oportunizar o pessoal do noturno a ter um grupo de teatro, um grupo de violão e outro turno, para que, se tiverem tempo disponível, possam também usufruir dessas questões. Lógico que a gente precisa melhorar também o que existe no noturno. Bom, em geral é isso aí. Eu vejo uma escola para frente, uma escola mais participativa, uma escola mais democrática. Isso é anseio como professor. É um desafio, eu sempre defendi a escola pública, sempre vou defendê-la, né? E para dar continuidade a esse projeto, eu gostaria de, no dia 26, contar com a colaboração de vocês, com o voto de vocês, em acreditar nesse projeto, em acreditar nessas ideias, né? Porque eu acredito nelas e acredito que é possível fazê-las, né? Realizá-las com maior sucesso, e também contar com a colaboração dos pais de vocês. Aqueles que podem e devem votar, e passa aqui no dia 26, dê a sua contribuição. Apesar de vocês estarem saindo, mas a escola não termina aqui. Virão irmãos de vocês, amigos de vocês, vizinhos de vocês, e a escola continua. Antes e depois de mim. Certo? Agora nós estamos num momento onde vocês participam, né? E vocês podem participar a partir de algumas indagações, sugestões, né? Algumas questões que vocês podem levantar. O que nós pedimos, as perguntas, elas são todas dirigidas aos dois proponentes. Né? Pode ser em qualquer, se quiser falar da merenda, da estrutura, não tem problema. Só que os dois terão direito a responder e cada um dos dois terá 3 minutos para responder a questão. Ok? Então está aberto. A gente só pede quando forem perguntar, se identifiquem de que turma são, né, que turma é, e façam a questão. Bruno da 317. Vai ter uma visão mais, vamos dizer que sobre melhorias sobre a merenda escolar, porque a gente teve alguns dias que a gente ficou até sem merenda escolar na escola devido à falta de funcionários da terceirizada. A pergunta dele é referente à merenda escolar. Vai ter alguma melhoria ou não? Em primeiro lugar, todos sabem que a merenda da escola é terceirizada. Ou seja, uma empresa ganhou uma licitação do governo e essa empresa que ganhou a licitação do governo é que providencia, que compra
a merenda de vocês, contrata as merendeiras e faz esse fornecimento. A escola apenas contabiliza o número de alunos que usufruem da merenda dia após dia para passar esses dados para a respectiva empresa. Mas quem efetivamente pode fazer essas cobranças de melhoria são vocês, juntamente com toda a escola. O Grêmio escolar, o Grêmio estudantil tem essa força para, junto com a APP, junto com o Conselho Deliberativo da escola, cobrar dos órgãos, Secretaria de Educação, dessa empresa terceirizada, uma melhor qualidade. Se uma pessoa só achar que está ruim, ou todo mundo pode achar que a merenda está ruim, só que se não fizer nada coletivamente, se não fizerem nada unidos, não vai acontecer. Então, e assim parte todo o processo democrático, seja para uma escola melhor, seja para uma cidade melhor, seja para uma merenda melhor, tem que ter o quê? Tem que ter uma ação coletiva, ir nos órgãos que são representativos e cobrar alguma coisa melhor e convidá-los para ver se eles aceitariam passar uma semana com a gente comendo essa merenda nos 3 turnos e saber se é a mais qualificada, a melhor para qualquer adolescente na idade de vocês. Essa é a ação que tem que ser tomada. Então, sem união, não tem como sair do lugar. E a cobrança tem que ser de todos. E ela ganha o quê? Força. Isso sim, tem que ter força. A merenda, como o Vinícius já falou, ela é terceirizada. Obviamente que nós, como servidores públicos, sempre questionamos, sempre discutimos a terceirização. A gente é contra a terceirização, mas é um processo que veio, foi aprovado pelo governo, foi aprovado pelo legislativo. A nossa escola levou um bom tempo até receber esse serviço, tá? Foi uma das últimas, se eu não me engano, né, tem mais uma ou 2 escolas que não têm esse serviço terceirizado no estado. O cardápio, ele é único, o estado tem suas nutricionistas lá, essas nutricionistas elaboram o cardápio para todas as escolas. Nem sempre é do agrado, a gente tem que discutir, tem que apresentar os nossos questionamentos, né? Nós fizemos isso com frequência, tá? Principalmente o pessoal do noturno. Nós estamos aí há 3, 4 meses sem merendeira, então quando não falta merenda, tem aquela merenda feita rapidinho, né? A gente tem que estar trocando constantemente. Não é por falta de reclamação, de ofício, de irmos lá, né, cobrarmos isso, mas, como vocês sabem, a questão burocrática, a questão legal, né, por ser um processo de licitação, tem todo um trâmite a ser percorrido. Tá? Todo um trâmite a ser percorrido. E um dos caminhos é essa questão, quando as forças na escola, Conselho Deliberativo, APP, Grêmio Estudantil e os próprios alunos estejam bem coesos e vão reivindicar. E nesse processo, a gente tem que, dizendo aí um grosso modo, a gente tem que afundar o caminho, tem que ir lá várias vezes, né, cobrar e cobrar por mudanças. E aí vem aquela questão, muitas vezes também convidá-los para vir aqui, mas sem avisá-los, senão a merenda fica boa. Apareçam lá para comer. Aí eles vêm aqui e vão ver o que é a nossa merenda. O que os alunos comem, se alimentam durante o período que estão aqui. Mas é um processo lento, é um processo que a gente tem que estar sempre cobrando. Já foram centenas de vezes que a gente ligou, cobrou, se torna até cansativo. Mas a gente precisa ter mais força nesse aspecto. Em questão dos vestibulares, sabe? Chega no 3º ano, a gente muita coisa e coisa que a gente nem aprendeu no primeiro direito. Daí eles voltam, os professores voltam e falam que a gente aprendeu no 1º ano, sendo que a gente não tem lógica, sabe? E a gente quer saber o que a gente pode fazer para ir para o Enem, no vestibular, sabendo o que foi explicado.
das matérias. Primeiro vocês têm que entender, pelo currículo que a gente tem na escola pública, pelas disciplinas que a gente chama de grade curricular, ela não vai dar conta de trabalhar todo o conteúdo, tanto para o Enem quanto para o vestibular. Isso é fato. Tá? A escola pública ela tem um currículo diferente da escola privada. Enquanto que eles têm 3, 4 aulas de física, tem aula de literatura, tem aula de redação, aqui não se tem isso. Por quê? Porque a Secretaria de Educação entende que a escola pública tem que se preparar para o trabalho. E aquilo que eu falei anteriormente, o perfil dos nossos alunos ele é diferenciado. A maioria dos nossos alunos vem para cá para fazer um Enem bem feito, para fazer um vestibular, para ingressar no ensino superior. Então a gente tem que trabalhar com essas duas situações. Tá? E muitas vezes o aluno sai perdendo, ele sabe disso, porque não há tempo para. Por outro lado, quando o professor começa a cobrar demais, a exigir demais, muitos alunos correm, porque também a gente tem aluno aqui que trabalha o dia inteiro, ou que trabalha e não tem tempo, né, até quem estuda de manhã, quem estuda à tarde também trabalha, e daí não tem tempo para dar conta de todas as tarefas que tem que fazer. Mas na verdade assim, ó, como nós somos filhos trabalhadores, eu sempre digo, se do outro lado, aqueles que têm uma escola melhor, etc., tem uma condição social melhor, nós temos que dobrar o nosso esforço. Se eles dormem 7 horas, nós temos que dormir 4 e aproveitar mais 3 para estudar. Temos que dobrar. Esse esforço, ele vale a pena, porque lá na frente, aí as condições vão se igualar. Eu tenho aqui um projeto de leitura que é trazer revistas para vocês lerem. Precisa ser trabalhado melhor. Em outros momentos, aquelas revistas eram devoradas, no bom sentido, folheadas, lidas com frequência. Elas ficam ali, um ou outro que vai ver. É perder a oportunidade. É perder a oportunidade. Tá? Então a gente tem que cultivar isso no aluno. Que o problema não está só na quantidade de aulas, mas o problema também está na dedicação. Eu estou lá, eu tenho que estudar, eu tenho que dedicar mais tempo. Em vez de ficar tanto tempo no Face, eu tenho que utilizar aquilo para estudar, para me dedicar. Não que eu não possa fazer, eu devo fazer, mas eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Tá? Eu tenho que explorar essas questões. Obrigado. Suelen, quando se fala em conteúdo para o vestibular, a gente tem que ter a clareza, e vocês só acabam tendo essa clareza quando vocês estão no terceirão. Quando vocês entram no primeiro ano, existe muito pouco, quase nenhum questionamento para os professores do seu plano de aula, do seu conteúdo a ser trabalhado ao longo do ano, não é verdade? E não existe essa cobrança efetiva do que tudo que o professor planejou para ser trabalhado, se realmente foi trabalhado. Segundo, se os conteúdos que são cobrados em vestibular, em Enem, estão de acordo ou não com o nosso currículo da escola estadual. E se tem alguma brecha, se tem alguma lacuna que tem que ser preenchida, também cabe ao aluno, né, correr atrás dessa lacuna, seja no próprio professor ou por fora. No ensino fundamental até no ensino médio, nós temos um currículo base que é trabalhar em todas as escolas. Quando um professor chega no ensino médio, quando vocês nos chegam no ensino médio e se começa a trabalhar matemática, questões de raciocínio, lógica, escrita e por aí vai, e a gente começa a perceber certas déficits, certos conteúdos que vocês não conseguiram absorver no ensino fundamental, acaba atrasando o quê? Acaba atrasando esse processo e que o professor tem que retomar com vocês para que vocês não fiquem tão perdidos com os conteúdos quando chegar segundo ano e terceirão. É um processo. Por isso que eu sempre digo, principalmente para minhas turmas, quando eu chego lá do conselho de classe,
Vocês têm que dar a oportunidade para o professor trabalhar o conteúdo. O professor poderia trabalhar muito mais, trabalhar mais conteúdo se vocês dessem essa oportunidade para que o professor trabalhasse. Mas, no entanto, disciplinas, conversas, celulares e tudo que é atrativo menos aquela aula do professor, tira a atenção de vocês e atrasa esse processo. Então, temos que trabalhar o quê? A consciência do aluno. Temos que trabalhar essa condição e fazer com que todos os professores, como já foi mencionado, trabalhem de forma coesa. Agora, raciocínio, de quem tem que partir esse senso comum é de vocês. Deixar o professor dar aula. Entendeu? Senão, vocês vão continuar sempre se atrasando mais, aí os outros vão passar à frente de vocês. Primeiro ano. Você. Pois. Assim, ó, sobre a questão também de vestibulares e Enem, uma coisa que eu senti falta esse ano foi o simulado. Que desde o primeiro ano vem preparando assim, a questão do tempo para realizar tantas questões em pouco tempo, o nível de dificuldade das questões, todo mundo percebia que aumentava, a linguagem que se tratava nas questões, assim, sempre era um pouquinho mais de dificuldade. Sempre, até porque os alunos tinham que estudar para os simulados. A gente já tinha na cabeça, nossa, o simulado está chegando, é difícil, a gente tem que estudar para o simulado. Era uma coisa que vinha preparando a gente para Enem e vestibulares e esse ano a gente sentiu falta, eu pelo menos senti falta. E também uma coisa que eu acho que podia se tornar hábito da escola, ano passado teve até aulão para o vestibular e Enem. Esse ano não teve. O que cada um dos candidatos poderia dizer sobre isso? Qual o seu nome? Clara. Clara. Então, primeiro professor Vinícius, depois o professor. Clara, o simulado é uma conquista do Maria Tereza. O que aconteceu especificamente esse ano foi um processo chamado greve. E essa greve fez com que o tempo pedagógico de cada professor não estivesse articulado com a escola de forma homogênea. Tem professor que hoje, no caso, vou citar eu como exemplo, eu já estou partindo para a prova de recuperação do quarto trimestre para dar condições para que vocês estudem as outras disciplinas e com maior tranquilidade e façam as outras provas de início de quarto trimestre ou finalzinho de terceiro trimestre de outros professores que estavam fazendo a reposição. Então, em função desse tempo pedagógico que não está de forma cronológica esse ano, nós não tivemos condições de fazer os simulados. E os professores que estavam, cada um no seu determinado tempo, combinavam as suas provas. Você pode cuidar, posso cuidar, e assim foi acontecendo. Mas a intenção é de que, se porventura algum de vocês ficarem conosco para o ano que vem, como eu já disse, eu espero que não, o simulado será retomado. E quanto aos aulões, que foi um processo extremamente produtivo, valoroso e uma experiência fantástica que aconteceu no ano passado, simplesmente, volto a dizer, ter o apoio dos professores que abracem essa ideia e retomá-las para que vocês possam ter futuramente, no ano que vem, resultados mais produtivos no Enem. Essas ideias são fantásticas, é só a gente retomar. Como você está mesmo citando, às vezes os professores reunidos, conselho deliberativo, grêmio estudantil, deixam alguma coisa escapar, aí vem um aluno e diz, professor, aquilo lá deu certo, vamos fazer? Vamos. Mas alguém tem que falar, alguém tem que gritar, alguém tem que fazer com que a gente perceba que algo passou. E essa foi uma coisa. Pode deixar que já está anotado para os próximos 4 anos. Questão do simulado, realmente é uma ideia que nasceu aqui há 6, 7 anos. Tá? Foi uma ideia que a gente ficou 2, 3 anos tentando fazer, colocar em prática. Quem foi o mentor dessa ideia foi um professor de física, o professor Paulo, não sei se chegaram a conhecê-lo, mas ele sempre trouxe a ideia, tem que fazer um simulado. E a partir dali a gente começou a articular junto com os demais
E no primeiro ano a gente fizemos uma vez só, depois passou a ser nos 4 bimestres. Este ano, em consequência da greve, em consequência da modificação da avaliação e do professor online, a gente não conseguiu articular isso. Tá? Quantas vezes nós fomos na sala, mudou a avaliação vai ser assim, a recuperação vai ser assim. Então esse ano foi a tônica, tá? Está mudando para cá e para lá, por até o período para ajustar. Tá? Acreditamos que o ano que vem já se tem uma condição mínima para desenvolver. E eu, particularmente, a partir do momento que o Pablo lançou a ideia, a gente tomou isso também como nossa. Por quê? Porque o simulado, eu como professor de português, força o aluno a ler, a se concentrar por mais tempo. E a gente sabe que o grande problema do vestibular, o grande problema do Enem, é o tempo que você tem que ficar concentrado. Né? Se não for um exercício contínuo, a gente acaba se perdendo e não dando conta daquele período de concentração. Então é um exercício. Por isso que a gente sempre exigiu um tempo mínimo, que ainda é pouco, deveria ser muito mais. O aluno deveria ficar focado ali 2 horas no mínimo, né? Lendo, relendo, trabalhando o texto. Tá? Com relação ao aulão, também a gente, além da cobrança do aluno, a gente tem que criar essa necessidade do professor, né? Porque o professor vai precisar de um tempo, o professor vai precisar preparar-se para dar o aulão. Tá? Então é algo mais que vai exigir dele. Mas a partir do momento que a gente conseguir construir essa coletividade, mesmo quem começou o aulão foi o professor Igor. Ele conseguiu 2 ou 3, né, professores que também apoiaram nessa ideia, mas nem todos quiseram. Então também tem uma questão de buscar o professor e vocês estarem incentivando, estarem cobrando ao professor. A gente gostaria até amadurecer essa ideia para que o professor segure e coloque para vocês, apresente para vocês. Obrigado. Seu nome? Sou o Lucas, da 2017. Minha pergunta é sobre o problema que a nossa turma da 2017 teve com uma professora, que por troca de professores aconteceu de ela mesmo dar aula com a gente. Só que eu queria saber, na verdade, se era possível a gente, desde o começo do ano, ter um plano de ensino do professor. Porque normalmente a gente acha que vai ter uma aula com o professor, né? A gente atende essa aula com o professor. Aí troca de professor e muda totalmente o método de ensino, muda totalmente o assunto que ele está tratando. Então, eu queria saber se é possível o aluno, do Maria Tereza, ter o plano de ensino de cada professor. Entendeu? Até porque, como o Vinícius falou, na disciplina de educação física, quando o aluno sai de manhã e vai para a noite ou para a tarde, tem o mesmo ensino em educação física. Mas nem todas as matérias são assim, entendeu? Até mesmo quando troca de professor, até o método de ensino é diferente. Então, eu acho que para o professor querer cobrar o aluno que ele se esforça em tal matéria, o aluno também poder, o professor aqui está dizendo que o professor tem que ensinar isso, e o professor não ensinava esse exemplo disso, entendeu? Pessoas dele, todos os professores. Quando se fala em gestão democrática, gestão participativa, ela passa por aí, entendeu? Então, a partir do momento que vocês tiverem acesso ao PPP, e que isso tem que estar bem claro, e tem que estar lá na mesa, embaixo, tem que estar lá na biblioteca. Hoje a gente tem na biblioteca, mas poucos alunos vão consultar. Hoje a gente tem no site da escola, mas poucos alunos vão consultar. Ele tem que estar mais próximo do aluno, e lá nós temos o planejamento. Lá tem o planejamento de cada disciplina. Tá? Mas eu vou muito mais além. Isso a gente já discutiu lá no início do ano. Aí foi uma questão que assim, o planejamento anual, não digo todo ele, né, mas as partes importantes, principalmente conteúdo, metodologia, avaliação e estratégia, isso o aluno tem que saber. O professor tem por obrigação dar isso para o aluno. Tá? A gente sabe que nem todos fazem isso. Então a gente tem que buscar meios para que, enquanto gestores, né, a gente consiga disponibilizar para o aluno. Colocar em pontos estratégicos, melhor dizendo, para que o aluno tenha acesso a essa questão dos conteúdos, tá? E possa depois cobrar os professores. Lógico, a gente que trabalha em educação, a gente sabe que o planejamento ele é
flexível, você pode replanejar a qualquer momento. O que a gente não pode aceitar é que de manhã os terceiros têm um conteúdo, à tarde outro, à noite outro. Ou uma turma tenha um conteúdo e a outra no mesmo turno tenha outro. Isso a gente briga. E uma das questões que prejudicou esse ano, o que não aconteceu ano passado, foi a não existência do simulado. O simulado obrigava o professor a trabalhar isso. Então esse ano, como foi um ano atípico, a gente perdeu essa questão. Tá? Mas o simulado estava lá, ó. Na hora que a gente fazia o planejamento, ó, você tem que trabalhar até o conteúdo. Não deu? Então você não vai cobrar esse conteúdo. O outro também não vai poder cobrar. Vai ter que cobrar depois. Então uma das questões que prejudicou foi essa questão da não existência do simulado. Mas é um dever do professor fazer isso. Tem um tempo, não. Tá? Só para dar um exemplo, quando eu fiz a minha primeira universidade, no meu primeiro dia, entrou uma professora de metodologia científica, começou a trabalhar o conteúdo, eu não entendi nada. Eu fui lá, professora, qual é o planejamento? Eu peguei o planejamento, naquela semana eu fui à biblioteca todas as tardes. Eu estudava, trabalhava na manhã e estudava à noite. E à tarde eu fui para a biblioteca. Na semana seguinte, eu sabia todo o conteúdo do bimestre. Professor Vinícius? Pegando o gancho no finalzinho da resposta do professor Osni, quando vocês ingressarem na faculdade, vocês vão ver que se você entrar no site, já vai estar lá todas as disciplinas de cada semestre, e cada vez que iniciar uma cadeira, assim a gente chama, o professor vai apresentar para vocês, vai entregar para toda a turma o plano do semestre, os conteúdos que serão trabalhados, todos os livros a serem lidos e, consequentemente, as atividades, forma de avaliação, tudo no semestre. O aluno simplesmente pega aquilo, deixa guardado e o primeiro procedimento ele corre para a biblioteca para ir atrás desses livros e das informações para si. Também deveria acontecer isso na escola, porque vai dar maior condições para que vocês acompanhem o professor e também saibam por que o professor não está conseguindo avançar ou por que ele está se atrasando. Será que é culpa dele ou culpa dos alunos? Então, é aquilo que eu já mencionei anteriormente. Muitas vezes os professores não conseguem avançar porque os alunos não dão condições para que ele avance. Mas, que esse processo que você disse, para que os professores no início do ano apresentem seus planos, eu não sei se eu sou o único, mas eu devo ser, eu faço meu trabalho de todo santo ano, quando eu inicio as aulas com qualquer que seja a turma, eu digo, vamos trabalhar isso, isso e isso, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, forma de avaliação, como será o quarto, como é que eu faço a cobrança no ginásio, como é que eu faço a cobrança em sala, como é que é meu ritmo de trabalho, e deixo tudo pontuado e negociável com vocês. Para quê? Sugestões, ideias, para que se possa incluir ou não nesse planejamento anual. Então, é fato, tem que ser colocado não só para vocês, tem que estar à mostra no site, tem que também estar em algum documento que vocês possam buscar de fácil acesso aqui no pátio da escola. Mas com certeza passará pelo crivo, né, dos professores numa reunião pedagógica e administrativa para que isso seja exposto ano que vem. Obrigado. Obrigado, professor. Então, devido ao tempo, infelizmente não vai ser possível mais perguntas. Só que não, senhor, já vai bater o sinal. Eu sei que o pessoal quer ficar mais um minutinho, dois ali. Olha só, nós temos um problema no sinal agora. Tá? Protestando que a culpa é do aluno, porque o aluno que não corre, o aluno que não corre, e o professor que vem para a sala de aula e fica sentado não faz nada. Só um pouquinho, Então, se quiserem ficar, Então, assim, ó, vou fazer o
seguinte, 1 minuto para cada um para a gente encerrar, para o pessoal não cair para o intervalo. Aline, respondendo a sua pergunta de forma direta e objetiva, quem deve cobrar são os alunos e quem deve ser informado é gestores, coordenação e orientação. Qualquer problema que aconteça entre um professor e um determinado grupo de alunos tem que partir primeiro, tentar resolver ali entre vocês. Não é possível de se resolver ali, vamos para uma instância um pouco mais elevada e continuamos no âmbito discreto, para que isso possa ser solucionado. Caso contrário, o que vai acontecer? A turma vai ser prejudicada, o professor já não vai dar uma aula produtiva e outra, a gente vai estar amarrado a uma situação legal. O professor é contratado. Por ele ser contratado ou ele ser efetivo, existe várias situações que vai impossibilitar a troca de imediata. Se ele passou por um processo seletivo, foi selecionado e ele está nesse colégio dando aula, é porque ele tem condições. Agora, o relacionamento que está acontecendo dentro da sala com esse professor é que tem que saber o foco, a origem e por que deste relacionamento chegar nesse nível. Então, sempre mediar os dois pontos. Eu citei apenas situações dos alunos, mas todos os professores também passam por esse crime. Para não ser repetitivo, eu vou focar na questão assim, ó. A gente está na escola pública, tá? Os professores muitas vezes não são aqueles em que a gente escolhe, existe uma escolha, quem define é a secretaria. A gente cobra sempre quando há reclamação do aluno, não o individual, mas o coletivo. Quando acontece com uma turma, quando acontece com 2 turmas, 3 turmas, a gente escuta, a gente vai e fala com os alunos, a gente vai e fala com os professores. Só que, como o Vinícius falou, existem limitações legais. A escola pública é diferente de uma empresa, de uma escola particular. O professor ou o funcionário não está atendendo, ele simplesmente diz, tomou outro rumo. A escola pública é uma outra situação. A gente trabalha com formação, trabalha com professores que vêm indicados pela secretaria, professores que tomaram, muitas vezes fizeram concurso. Então é um trabalho gradativo e a gente tem que estar sempre cobrando, né? Às vezes não é culpa do professor, às vezes é culpa do aluno, às vezes é culpa de ambos, né? Às vezes não é culpa nenhum nem de outro, é uma situação que levou aquilo, tá? Então a gente tem que criar meios para minimizar esses problemas, tá? Isso faz parte da gestão, tá? Obrigado. Devido ao tempo, vamos encerrar por aqui. Bom recreio. Tem mais uma obrigado a participação de vocês.